paz do Senhor a todos. Estou passando aqui para gravar uma aula sobre batismo nas águas. Antes de eu estar gravando, eu quero pedir a sua força para compartilhar essa aula, curtir, se inscrever, tá? E essa aula soterológica faz parte também da doutrina da salvação, e é que a gente vai decorrer os assuntos aqui mais importantes sobre os batismos, sobre batismo nas águas, tudo aquilo que você precisa saber. Eu anotei aqui muitas coisas que as pessoas têm me perguntado, as dúvidas são muitas, então eu vou aqui objetivamente nesse vídeo responder todas as perguntas, dando essa aula, entrando tópico por tópico, amém? Pega suas redes sociais, compartilha esse vídeo vai para o YouTube, quem vai assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que esse vídeo venha fazer um resultado importante na vida de quem assistir, amém? Primeiro, irmãos, o nome batismo, o significado de batismo no grego, batismos, que significa imersão. Essa imersão é mergulhar totalmente, e há 3 tipos de batismos que as pessoas, dentro desses 3 tem 2 que muitas pessoas fazem, mas é de forma errada, que é o borrifamento, que é chamado aspersão, e o segundo é chamado afusão, que é o derramamento, né? Errado, porque a terceira proposta do batismo é imersão, que é o significado mesmo da palavra batismo, que é mergulhamento. Ou seja, para batizar tem que mergulhar a pessoa sobre a água totalmente. Todo o seu corpo tem que se mergulhar. Ato do nome batismo, imersão, mergulhar de forma completa. Pode ser em rios, pode ser em lagoas, pode ser em piscinas, pode ser até mesmo dentro da igreja, tem ali o tanque ali, não tem importância em que lugar for batizar. O negócio tem que ser batizado o corpo totalmente mergulhado, né? Segundo ponto, Jesus foi batizado com 30 anos de idade, ele não tinha pecado. Jesus foi apresentado no 8º dia. O batismo de crianças é errado, porque criança não tem pecado. Jesus foi batizado com 30 anos, apresentado no templo no 8º dia, apresentado, né? A forma correta de apresentar uma criança é apresentar, não batizar. E o batismo nas águas ocorre quando a pessoa tem consciência. Segundo os rabinos, né, que são estudiosos, acima de 12 anos de idade, já pode estar efetuando o batismo, porque a pessoa já tem consciência de viver aquela fé. Jesus foi batizado com 30, mas não tinha pecado. Jesus fez isso para trazer uma nova aliança para nós, a qual hoje nós estamos na dispensação da graça, para que a gente vinha fazer o que ele disse, ele deixou para nós fazermos. Terceiro ponto, a nossa salvação não está ligada ao batismo. O batismo é a consequência de uma salvação, de uma vida com Deus, de uma pessoa que se arrependeu e quer mudar de vida, e ela vai batizar. Esse batismo é uma consequência da salvação. Prova disso está lá em Lucas, capítulo de número 23, verso 42 e 43, que diz sobre o ladrão. Tinha um ladrão da direita e da esquerda, a história de Gesmas e Dismas. E Gesmas, que estava na esquerda, começou a insultar Jesus, e Dimas falou: esse daí, ele não tem pecado nenhum, a gente está aqui porque a gente é ladrão, pecador, mas ele está aí como inocente. E aí ele diz, com as palavras dele, confessando que Jesus era o Senhor, e também pedindo para lembrar dele quando entrar no paraíso. E Jesus falou: a sua salvação está entregue pela graça, né? Como diz Paulo, pelas graças sois salvos, que é dom gratuito de Deus. Então a salvação está no ato de crer. Quem crê será salvo. Quem crê e for batizado é uma consequência do crer. Então, se você crê,
ali o ladrão estava no ato de morrer já, então ele creu e foi salvo, não precisou ele ser batizado, ele somente creu. Mas nós que continuamos a nossa vida, a gente, para poder continuar a nossa vida cristã, tem que batizar nas águas, mas isso não impede o batismo de ser salvo ou não salvo. A condição de ser salvo está no crer. Amém? E os textos aí que você pode ter um tempo para estudar em casa, está em Mateus 3, todo Mateus 3 tem um contexto todinho de João Batista até chegar Jesus ali para ser batizado, Marcos 16, 15 e 16 que eu falei agora, né? E Mateus 28, verso 18 e 20. Vamos lá, o rebatismo, quarto ponto. O rebatismo é bíblico? Sim. Em Atos 19 vai dizer que os discípulos chegaram ali até Paulo, era batizado somente no batismo de João, de arrependimento. E Paulo batizou eles em nome de Jesus e logo após eles impôs as mãos e foram batizados com o Espírito Santo. Então, Paulo, até o Paulo próprio diz lá em Efésios que é só um batismo, um só Deus, um só Senhor. Ele está dizendo a forma de batizar é uma só, que é imersão. Paulo não está falando as quantidades de batismo, ele está falando da forma batismal. Que forma é essa correta? Um só batismo, imersão, mergulhamento total da pessoa, né? E então o rebatismo ele é bíblico. O batismo de João é de arrependimento, de Jesus também é de arrependimento, só que de Jesus é pleno, ele é completo. A pessoa se arrepende, a pessoa se torna discípulo, a pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo, e aí ela vai aumentar as suas diretrizes sobre a terra até ela alcançar outras pessoas. Então o batismo de Jesus ele é com água, né? Batizais, quando for batizar, lá em Mateus 28, versos 18 e 20, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa forma batismal de Jesus é uma forma completa, ministerial, completa. O batismo de João e o batismo de Jesus, ambos são iguais, só que de Jesus é mais completo, anunciando que quem foi batizado morreu para o mundo e nasceu para Cristo, uma forma tipológica de falar. Quinto ponto, isso aqui eu estou passando para quem vai se batizar, mas para quem for fazer o batismo tem que ser uma pessoa mentora, né? Uma pessoa que tem autoridade divina, né? Foi chamado, ordenado por Deus para aquela atividade, uma autoridade espiritual, né? E para fazer aquele ato. Hoje tem muitas pessoas que se titulam pastor, vão no monte, se consagram sozinho, mas é Deus que faz a chamada, mas para Deus derramar a chamada ele precisa de um homem, uma pessoa que está mais tempo, uma pessoa que tem mais aquilo, que já tem mais tempo naquilo, mais sabedoria naquilo, mais experiência naquilo. Você vê que quando Davi foi ungido, Samuel precisou sair do norte para o sul para consagrar Davi a rei. Então sempre Deus usa as ferramentas dele na terra para ungir pessoas. Então precisa de um ministro que seja escolhido por Deus, derramamento de óleo sobre a cabeça e seja ali preparado para aquilo, chamado para aquilo, que tem muita gente exercendo coisas que ele não foi chamado, né? Tem pessoas que estão se fracassando ministerialmente porque não foram chamados para aquilo. Então, para você ser batizado, precisa de uma pessoa ordenada por Deus. O que é confirmado no céu é confirmado na terra. Então, essa pessoa vai fazer o seu batismo, ela vai te discipular. Sexto ponto, muitas igrejas hoje, muitas denominações precisam de muito tempo para discipular, para a pessoa ir, aquelas regras absurdas. Mas a gente vê aqui, vou dar alguns textos aqui rápidos para você entender que o batismo nas águas vai da pessoa a força de vontade. O que Cristo, quando a pessoa levantou a mão, tem pessoas que se pega aquilo tão rapidamente que ela quer batizar no mesmo dia, até no outro dia. Então a gente não pode impedir, a gente vai dar algumas
ali dicas, algumas coisas, vai falar ali, mas a gente não pode prender o batismo da pessoa. Se a pessoa realmente quer, se realmente a pessoa está te pedindo, é porque ela quer, ela está mostrando que ela quer. E a Bíblia também fala disso. Vamos lá, Atos 2, quando Pedro sai para defender, quase 3.000 almas foram batizadas e aceitaram Jesus, depois foram batizados no mesmo dia, não tiveram discipulado. Segundo, Atos 8, o eunuco, né, ele estava com a pergaminha aberta, o Filipe explicou aquilo para ele, aí, né, como que eu faço para poder adotar essa fé? Né, você crê, creio, levantou a mão, eu creio. Agora vão batizar nas águas ali, um punhado de água ali pararam, e ali batizou o eunuco ali, Filipe batizou o eunuco sem discipulado, no ato assim, rapidamente, né? Teve a ação do crer, e teve logo em seguida, teve a ação do batizar, então não precisou de tempo, foi num ato ali, rapidamente. Terceiro, Atos 10, que fala de Cornélio, né? Quando Pedro foi lá, né, o Espírito Santo desceu e logo após eles foram batizados nas águas. Olha só, o Espírito Santo nem toda vez ele desce por último. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio antes do batismo nas águas, né? Então, eles foram batizados ali depois do batismo do Espírito Santo. Então, atos consequentes, né? O crer e o batizar sempre está um atrás do outro. Quarto, Atos 16, a partir do verso 31, que fala do carcereiro, né? Paulo e Silas estava preso, e aí o carcereiro perguntou: como que eu faço para obter essa fé? Crê no Senhor Jesus, você e sua casa será salvo. E ele foi salvo juntamente com a família, e logo em seguida o texto diz que eles foram batizados e teve uma mesa depois desse batismo, que quer dizer a Santa Ceia. Então, o Atos consequente um do outro. Creu, batizou, ceia. Creu, Espírito Santo, batizou, ceia. Então, às vezes a ordem inverte aí um pouco, mas os segmentos são o mesmo. Atos consequentes, que é de uma fé genuína e verdadeira. Quem aceita essa fé verdadeiramente no coração, as coisas vão andar apressadamente, de uma forma que você vai saber que é o próprio Deus, o Espírito Santo, que está ordenando aquela pessoa a sentir e a fazer aquilo. Amém, meus irmãos? Então, a salvação não está ligada ao batismo nas águas, é por crer. O batismo é uma consequência de uma vida com Deus, né? Depois de você ser batizado, você vai ser instruído, vai ser um discípulo, pode ser até um pastor, um mestre, vai galgar oportunidades, promessas na sua vida, mas precisa de você. Eu tenho o costume de falar que o Espírito Santo, a Bíblia também fala, não somente eu, o Espírito Santo convence, nós se convertemos. O Espírito Santo não converte ninguém, porque quem faz a obra é Ele, mas quem começa impelindo o Espírito Santo a trabalhar na nossa vida é nós mesmos, nós se convertemos. Então, muito errado, formas erradas de batismo hoje, nesse século ao qual nós vivemos, até o século I até hoje, mudou muita coisa, né? E a gente aprendemos algumas coisas no batismo nas águas. Ele morreu e eu morri com ele. Está lá em Colossenses capítulo 2, verso de 11 ao 13. Primeiro ponto, tópico: ele morreu e eu morri com ele. Segundo, ele foi sepultado e eu fui sepultado com ele. Terceiro, Jesus ressuscitou e eu também. Quarto, ele subiu ao céu e eu com ele. Todo mundo sabe que a primeira investida de Deus em Adão foi um fracasso internacional, mundial. Ele acabou com todas as promessas que o Senhor fez. Mas diz Paulo que o segundo Adão veio para consertar aquilo, ou fazer aquilo que o primeiro Adão não fez. Então, quando a gente estávamos no mundo, a gente estava como a raiz do primeiro Adão. Mas quando a gente aceita essa fé, crendo
E a consequência, batizando nas águas, a gente está mostrando que a gente está junto com esta ação do segundo Adão, que é o nosso Jesus Cristo, né? Que a gente morreu para o mundo. Paulo diz que nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o batismo, aqui para recapitular rapidamente, Jesus foi apresentado no 8º dia, não foi batizado, ele batizou com 30 anos de idade. O batismo é imersão, tem que mergulhar a pessoa. O rebatismo é bíblico, a pessoa trocou de igreja, talvez a igreja ali tem um método de querer batizar a pessoa de novo, né? Então batiza, mas o certo é a pessoa querer rebatizar, não a igreja obrigar ela a rebatizar. Se ela aceita, se foi feito de forma errada, como a igreja católica faz, também acho que a igreja presbiteriana tem esse ato também de batizar criança de forma errada, e a pessoa quer batizar já consciente. Isso daí é a forma certa que a igreja tem que fazer. Agora, se a pessoa foi batizada de forma correta, né, aí fica a opção da pessoa querer rebatizar de novo, novamente. Se ela não quiser, o batismo é válido, um só é válido. Amém, meus irmãos? E outra coisa, vamos lá, para a gente finalizar essa aula. Nós temos muitas referências bíblicas aqui para mencionar, mas eu quero dizer uma coisa para você que está afastado. Creia no Senhor Jesus, creia. Uma pessoa, a gente não pode confundir, irmãos, obras. Tem muitas, Paulo diz, né, que a nossa salvação não está ligada a obras. A salvação por graça, obras é galardão. A gente não pode ficar confundindo uma coisa com outra. Salvação é uma coisa, batismo é outra, e também obras é outra coisa. Então, que a gente venha a ser instruído com essa obra que Cristo nos trouxe 2000 anos atrás, essa obra de crer, né? Quem crê vai ser salvo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, não está falando do batismo, no batismo, verso 16. Quem não crê já está condenado. Então, é uma ordenança de Cristo a gente batizar. Então, quem está ali na ânsia da morte, talvez seja até exagero da pessoa. Eu já vejo pessoas fazendo sacrifício enorme para batizar uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está ali passando dificuldade em cima da cama. O crer já é suficiente, meu irmão. O crer, né? O crer já é suficiente da pessoa morrer salva e ter uma alegria eterna, né? Mas se você que está bem, pode batizar, adotou essa fé, batiza, tá? Porque o batismo é um ato para o mundo ver que não é só o levantar de mão, mas o levantar de mão é interno, mas o externo é o batismo. Você está mostrando para todos que você nasceu de novo, e é o caráter daquele momento vai mudar, né? Que Deus venha te abençoar nesta hora que você assistir, e que Deus venha te usar nessa terra, e que você venha galgar muitas experiências, e que um dia eu fui aluno e hoje eu sou professor, e ainda eu sento para ouvir meus mestres. Que você venha ter mentores, pessoas de confiança que você pode sentar aos pés e aprender. Eu estava lendo agora há pouco que as colunas da igreja era Tiago, Pedro e João, os mais chegados a Jesus. Você vê que quando Jesus saía de perto da multidão, ou ele ia orar particular, ia fazer alguma coisa,
restrita, ele chamava Pedro, Tiago e João. E eles, acho que é Gálatas 2:9, que eles eram colunas na igreja primitiva. Então eles eram referência, né? Paulo diz isso. E Paulo foi um que combateu em Atos capítulo 15. Ele vai ver que Pedro e Paulo se debatem da lei com a graça, mas por aquele concílio ali que teve dentro de Jerusalém, a graça vence através de Paulo e todo mundo ali fica em harmonia, bem um com o outro, unidade. Então é isso que a gente devemos que fazer. Então você que quer batizar, batismo, não deixe para amanhã. O pastor que estão assistindo, mestres aí, pessoas que batiza pessoas, não deixe de batizar se a pessoa quer. Não vão parar com regras, uso e costume, vão parar de colocar limites, porque salvação não tem esses tipos de barreiras. A salvação é para todos. Jesus morreu para todos, né? Mas a salvação é para quem quer ela. Então está no simples ato de crer. Se você crê, você já está salvo. O batismo é uma consequência de um ato de fé que você teve. Amém? Seja um discípulo. Que Deus possa confiar em você, que você não venha desviar da verdadeira fé, da verdadeiro ensinamento bíblico. Está aqui, tudo aqui dentro dessa Bíblia Sagrada. Todas as diretrizes do certo, do errado, do ir e vir, está aqui dentro. Tá? Que Deus venha abençoar a sua vida. Né? Ele morreu e eu morri com ele. Ele foi sepultado e eu fui sepultado com ele. Jesus ressuscitou e eu também ressuscitei com ele. E ele subiu ao céu e eu também vou subir ao céu. Se a morte física chegar, o meu corpo vai cair, mas a minha alma eu já sei o destino certo. E se o arrebatamento chegar, eu sei aonde meu corpo, alma e espírito transformado vai. Que Deus venha te abençoar. Medite Mateus 3, Marcos 16, 15 e 16 e Mateus 28, 18 ao 20. Medite também no ladrão da cruz, Mateus 23, verso de 42 a 43. São pequenos gestos, pequenos atos que a gente é salvo, que a gente é liberto, que a gente se transforma, que a gente se regenera. Basta somente a gente crer. Se a gente crer e fazer a nossa parte, Ele vai fazer a dele. E tudo vai se condensar no meu mesmo propósito. Amém, meus irmãos? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família. E que nada venha impedir a ação de Deus sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus. Grande abraço, Apóstolo Douglas.